Nesse vídeo eu quero falar para vocês como preparar uma cerâmica para fazer uma cimentação adesiva estável e com grande longevidade logo depois da vinheta. Primeiro me desculpa, tá? Mas é que a minha faringe aqui já foi pros caralho. Tá difícil, não tá fácil. Parece que tem um Wolverine aqui, ó, na saliva, com as garras assim, ó, na minha garganta toda vez que eu tento engolir a saliva. Mas eu tenho esse compromisso com vocês, eu vou me esforçar aqui pra poder fazer esse vídeo. Ó, isso vale o like, hein? Vale o like, vale a inscrição. Mas vamos lá. Numa cimentação de uma restauração indireta, independente do material, não importa o cimento que você vai usar, o preparo da peça ela não muda. Você sempre precisa fazer um preparo da peça para cimentação. E esse preparo normalmente é específico para ela. Não importa se é uma coroa, only, faceta, né, o material, né, cada um tem o seu preparo específico, mas principalmente o cimento que você está cimentando. O cimento não influencia nada nesse preparo da peça. Ah, Renato, mas eu estou usando o 200. Ele é um cimento autocondicionante e autoadesivo. Eu recebi essa pergunta várias vezes já, mas por acaso eu recebi há 2 dias atrás essa mesma pergunta. E assim, essas características do 200, por exemplo, ele não serve para cerâmica, ele mal serve para dente, tá? Até o dente mesmo com esse tipo de cimento tem um preparo específico para ser feito. Mas no caso de uma peça restauradora, né, uma prótese que você vai utilizar ali para restaurar o dente, a escolha do cimento não muda nada o fato de você ter que preparar ali, por exemplo, a cerâmica que esse material for feito, e nem a forma que você vai condicionar essa cerâmica, né? Então, não muda nada, beleza? Basicamente, os materiais restauradores indiretos, eles podem ser classificados de 2 maneiras. A gente tem os ácidos sensíveis e os ácido resistentes. Os ácidos sensíveis são aqueles materiais restauradores que têm uma matriz de vidro e daí você consegue condicionar ele com ácido fluorídrico. Os ácidos resistentes são os que não têm matriz de vidro, então o ácido fluorídrico não tem diferença nenhuma sobre esse material, ele não faz nenhum tipo de condicionamento, nenhum tipo de preparo. A zircônia e a resina são exemplos de materiais restauradores ácido resistente. Não adianta usar ácido fluorídrico dele. Ah, mas a minha resina tem partículas de cerâmica, cristais, foda-se. A matriz que você condiciona e a matriz dessa resina, ela não é de vidro, então o ácido fluorídrico não faz diferença nenhuma. Ácido fluorídrico não condiciona cristais, tá? Condiciona a matriz, já vamos falar disso. E as diferentes matrizes vítreas, a gente tem feldspática, leucita, silicato de lítio, entre outras, elas são ácido sensíveis. Então, nesse momento, né, parece sempre aquele Renato meio teoricão, só que deixa eu te explicar, porque para você entender como condicionar esses dentes, você tem que entender também um pouco desse papel, né, da ação desse ácido fluorídrico quando você condiciona a cerâmica. Então assim, você tem a cerâmica feldspática, leucita, silicato de lítio, entre outras cerâmicas vítreas. Essas cerâmicas, elas são compostas por 2 fases. Você tem a fase vítrea e você tem a fase cristalina. A fase cristalina são os cristais da cerâmica, que você utiliza elas para poder reforçar essa cerâmica e por um acaso dá um nome para essa cerâmica. Por exemplo, muita gente chama de Emex, mas na verdade Emex tem até Emex de zircônia, até Emex de leucita, mas o Emex que todo mundo usa é o de silicato de lítio, que é o Emex Press, e o Emex CAD, beleza? E esse Emex CAD, Emex Press, na verdade a cerâmica que tem ali é o cerâmica de silicato de lítio, e o cristal que tem nessa cerâmica qualquer é o de silicato de lítio. E daí você tem lá o outro cerâmica que é a leucita. Qual que é o cristal que tem nela? A leucita. Então, é isso aí. O cristal ele vai te dar o reforço, mas ele também determina o nome daquela cerâmica, beleza? A fase vítrea, ela é a segunda fase, né? É a fase vítrea, e ela basicamente ela dá a estrutura para ela cerâmica. Ela é nessa fase vítrea que contém os cristais de vidro da outra fase lá, beleza? Então, dependendo dos cristais que você tem ali, do tipo de cristal, da quantidade de cristal, você vai ter uma mudança tanto na resistência da cerâmica, mas também na questão da translucidez. Então, assim, quanto mais cristal, mais resistente. Só que o cristal é opaco também, então mais opaco a sua peça. Quanto menos cristais, mais matriz de vidro. E daí você vai perder resistência, mas também vai ganhar em translucidez na sua peça. Então, quando a gente compara uma estrutura da cerâmica de silicato de lítio com uma de cristais de fluorapatita, essa é a diferença depois que a gente remove a matriz de vidro. Então, nota como o de silicato de lítio tem muito mais cristais em forma de bastão. E ele faz um emaranhado com esses cristais bem fechado, praticamente sem espaço entre eles. Enquanto da fluorapatita você tem muito espaço entre eles, parece uma colmeia. O que você entende quando você vê essa imagem? Que o de silicato de lítio ele tem menos matriz de vidro e que a cerâmica com os cristais de fluorapatita tem mais matriz de vidro. Isso impacta, que nem eu falei, na resistência, na translucidez, né, e estética, mas também impacta muito na forma de condicionar
cada tipo de cerâmica. Por isso, dependendo do tipo de cerâmica, o condicionamento ele é diferente. A gente tem que variar tanto o grau de concentração do ácido fluorídrico como o tempo de condicionamento dessa peça. Mas assim, me desculpa, porque se eu não lembro vocês aqui agora, vocês esquecem de dar like nos vídeos. E cara, tá diminuindo os likes dos nossos vídeos. As pessoas estão assistindo, mas o número de likes está caindo, né? O número de inscrição também. Então me ajuda aí, deixa eu te lembrar que é importante você dar um like. E vamos botar uma meta, vamos botar uma taxa de like de meta que a gente quer aqui para esse vídeo. A gente quer pelo menos 20% de likes para cá, para as pessoas que estão assistindo. Então assim, para cada 100 visualizações, a gente quer pelo menos 20 likes. Então a cada 100 visualizações, 20 likes. Se tiver 1000 visualizações, tem que ter mais de 200 likes aqui no canal, beleza? Então, nisso a gente vai ajudar muito nesse nosso canal e também a sua inscrição, claro, também ajuda demais. Então vamos lá. A qualidade da adesão, tá, nessa prótese cerâmica, ela depende do correto condicionamento dela. Se você condiciona essa cerâmica por pouco tempo, você vai ter uma adesão muito baixa, uma força de adesão muito baixa nessa peça. E se você condicionar demais, você também compromete a força de adesão. Ela também fica ruim. Condicionar demais a peça não ajuda a força de adesão. Aliás, quando você condiciona, ou supercondiciona, além de comprometer a força de adesão, você também deixa a cerâmica mais frágil. E você também interfere na qualidade óptica da cerâmica. Você atrapalha também a forma de reflexão de luz, a translucidez e tudo mais. Então, o correto é você entender como condicionar ela e fazer o condicionamento de acordo com cada tipo de cerâmica. Exatamente por isso que você vê as pessoas falando sobre utilizar ácidos fluorídricos de diferentes concentrações e tempos em diferentes tipos de cerâmica. Então assim, basicamente a gente pode separar as cerâmicas pelo condicionamento em 3 grupos. A gente tem o silicato de lítio, a leucita e as outras lá, que feldspática, fluorapatita, entre outras, tá? Para o silicato de lítio, você tem que utilizar um ácido mais fraco. Por quê? Porque você tem pouca matriz de vidro e também por um tempo mais curto. Então você vai utilizar um ácido de 5% por 20 segundos, tá? 5% por 20 segundos. E a leucita já é mais resistente, já tem mais matriz de vidro, mais resistente ao condicionamento. Então você vai poder utilizar um ácido de 10%, mas daí você já vai fazer 60 segundos de aplicação. Enquanto as outras cerâmicas, dispática, fluorapatita, entre outras, você vai fazer um condicionamento de 90 segundos com ácido a 10%. Existe, além do silicato de lítio, existe o silicato de lítio. Ele se equipara a leucita na hora de condicionar, tá? Então seria silicato de lítio, leucita, silicato de lítio e as outras que daí é mais concentração e o mais tempo. Então 5, 20, 10, 60 e 10, 90, beleza? E assim que você termina de fazer essa aplicação, né, do condicionamento ácido, você vai lavar o ácido e vai secar internamente essa peça. O que você aprendeu nesse momento? Que se você secar a peça condicionada e olhar ela por dentro, você vai ter aquele aspecto de giz, né, que parece que tem um pó branco bem opaco sobre a parte que foi condicionada dessa cerâmica. Esse pó que você está vendo ali são sais de fluoritsílica, né, o hexafluorosilicato. E esse sempre vai ser o resultado do condicionamento, não importa o tipo de cerâmica, você sempre vai ter esse depósito sobre ela. Mas se você tiver um aspecto ali interno muito opaco, na verdade você não condicionou corretamente essa peça, você super condicionou para ela. Você condicionou mais do que deveria. Então, quando você condiciona certo uma peça, ela não fica com esse aspecto de giz assim tão forte, não, ele fica bem mais fraco. Então, para que isso não ocorra, fica de olho tanto na concentração do ácido como no tempo indicado. Ah, Renato, mas eu tenho que fazer um silicato de lítio e eu não tenho o ácido 5%, eu posso fazer o 10% por 10 segundos em vez do 5% por 20? Cara, poder você pode, mas não é legal, porque você vai perder o controle e o risco de um supercondicionamento é melhor. O ideal é utilizar o tempo certo com a concentração certa, beleza? E assim, até tem artigos que dizem que não faz diferença na hora de remover esses sais depois do condicionamento, tá? Ou até mesmo tem artigos que diz que um spray d'água, né, sobre a peça já resolve em remover esses sais da peça antes de aplicar o silano. Mas o maior consenso ainda é que você precisa remover esses sais sim antes de aplicar o silano e de uma forma mais efetiva do que o spray d'água. Então por quê? Veja comigo bem isso assim. Quando você condiciona uma cerâmica, você cria uma porosidade nessa superfície interna da cerâmica e você também expõe as partículas de sílica ali dentro. E o silano, ele interage quimicamente com essa sílica que está ali e por retenção mecânica ele
se imbrica ali nessa porosidade. Então a adesão no silano nessa peça se dá dessas duas maneiras, a química com a sílica e a retenção na porosidade. Se você tem os sais dessa da solução dessa reação sobre essa superfície que foi condicionada, isso vai atrapalhar a adesão da cerâmica, porque isso vai atrapalhar, esses sais vão atrapalhar a penetração do silano nessa cerâmica que foi condicionada. Então você vai precisar remover esses sais, e tem duas formas mais efetivas que o spray d'água que você pode fazer isso. Uma é você esfregar ácido fosfórico na parte interna da peça dessa cerâmica por 30 segundos. Depois você lava e seca. E a outra é você colocar a prótese condicionada em um bote de água destilada e deixar 5 minutos vibrando na cuba ultrassônica. Então você tem lá a tua cuba com água, né, que você já usa, e daí você pega um potinho com água destilada, tá, de que fique numa certa altura ali, que não vire, né, nem nada, né, que fique bem protegido, e bota a peça lá dentro, para não deixar que a água interna entre para dentro do pote, e deixa vibrando lá por 5 minutos. Essa é a forma mais recomendada de você limpar a peça após o condicionamento, tá? Depois disso, a outra opção seria a do ácido fosfórico, que eu vou falar para você, é o que eu acabo utilizando mais, porque a maioria das vezes você acaba cimentando uma peça só, e quando eu cimento uma peça só, eu prefiro limpar com ácido fosfórico. Quando são várias peças ao mesmo tempo, eu já prefiro a cuba ultrassônica. Nesse momento, tá, é quando normalmente eu chego aqui para você e falo assim: olha, eu preciso da tua ajuda para manter o nosso canal, e daí você pode fazer isso se tornando membro, tendo acesso a uma centena de vídeos de casos clínicos e de aulas exclusivas, né, que todo membro tem acesso, e toda semana tem vídeo novo. Só que essa semana não vai ter vídeo novo, porque vocês estão vendo como minha garganta tá, e a minha disposição tá no chão, tá, com essa faringite. Então assim, ó, da mesma maneira, eu recomendo que você escaneie esse QR Code, eu recomendo que você clique ali no link que tá aqui embaixo, ou também no card que tá aqui em cima, e se torne membro, porque você vai ter sim acesso a diversos vídeos exclusivos. Nas próximas semanas vão vir novos vídeos, e você ainda vai conseguir ajudar muito, muito o nosso canal. Tá? E quem é membro do nosso canal, além dessas vantagens, tem outras também, que são os descontos extras exclusivos para os nossos cursos presenciais, tanto os nossos cursos online como nossos cursos presenciais, tá? Então, se você quiser aproveitar esses descontos extras dos nossos cursos e conhecer os nossos cursos, me manda uma mensagem no WhatsApp. QR Code tá aqui embaixo, QR Code tá aqui, link tá embaixo, card tá em cima. Pode falar comigo, sou eu mesmo. A gente fala, a gente conversa sobre isso e vê a melhor condição para você, beleza? Durante todo esse processo do condicionamento, a limpeza até você aplicar o silano, você tem que tomar muito cuidado para você não contaminar a parte interna, né, a superfície interna da sua cerâmica. Se você, por exemplo, pegar essa semana essa cerâmica que você acabou de condicionar e colocar, por exemplo, de volta no modelo de gesso, ou provar na boca, ou enfiar o dedo ali, você vai mudar, vai causar uma mudança na tensão superficial dessa cerâmica condicionada, e daí isso faz com que você diminua a força de adesão dessa peça final. Você pode ter uma redução de até 40% na força de adesão dessa peça. Então é muito importante que você tome cuidado, que você faça o condicionamento de acordo com o material que você tem ali, o material cerâmico que você tem ali, e logo depois, sem deixar contaminar, você vai lá e já aplica o silano, tá? E quanto ao silano, tem alguns outros detalhes que eu queria passar aqui para vocês, mas a gente vai deixar isso para outro momento, tá? Até porque eu sei que eu tô um pouquinho atrasado com isso, mas podem ficar tranquilos, porque logo já vai estar disponível para todos vocês o Manual da Cimentação Adesiva, que vai ser um curso que vai ser muito prático, muito objetivo, 100% online, 100% pronto, assim que chegar nas mãos de vocês. Inclusive, vai ter esse guia aqui, ó, de cimentação, que você pode imprimir e deixar do lado da sua bancada. Você imprime, plastifica e deixa do lado da sua bancada para você poder preparar os dentes, a saber como preparar os dentes, preparar as peças, escolher adesivo, cimento, silano, tudo que você precisa para fazer a cimentação com mais segurança, beleza? Se você quiser saber mais sobre o manual da cimentação adesiva, ou se você está ansioso, comenta aqui embaixo nos comentários, que isso vai me ajudar a me recuperar muito mais rápido. Valeu, desculpa por tudo, um beijo e tchau.